Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e este é o Laboratório do Museu. Se você ainda não conhecia o canal, se inscreva, ative as notificações e vai receber aí os novos vídeos de aparelhos clássicos da eletrônica antiga, a eletrônica que a gente sempre se refere no canal, a eletrônica do século XX, que deixou aí aparelhos tão legais que hoje a nossa missão então é resgatar, restaurar e preservar esses equipamentos. Bom, o dia de hoje deveria ser um unboxing, mas esse aparelho que está aqui na bancada, ele não veio fechado, né? Ele não veio fechado na caixa, como é a metodologia aqui do museu. Esse aparelho é um videogame Mega Drive, fabricado pela japonesa Sega, é um videogame dos anos 90. Ele pertence a Luiz Henrique, que é aqui da minha cidade. Como ele me entregou em mãos o aparelho, então o aparelho já veio aberto, e é por isso que está aberto aqui na bancada. Aqui estão as partes dele, né? A caixa, a blindagem, o controle, a fonte que já está ali na energia e o cabinho para ligar na TV, mais o cabo de sinal de vídeo de VHF, né? O cabo de vídeo composto então está ligado aqui na TV, e esse é o cabo de VHF, só que como ele não tem o adaptador Balloon, aquela caixinha que vinha com a opção de TV e vídeo, então o cabo eu não vou poder testar essa função. Bom, o que está acontecendo com esse videogame? Quando ele me perguntou se eu poderia, ou se eu aceitaria o trabalho de fazer o reparo nesse videogame, e o que a gente tem aqui é de fato um reparo, porque fora a sujeira que a gente encontra aqui externa nas partes plásticas e uma talvez mínima, quase imperceptível oxidação nas partes metálicas, o que o aparelho tem um defeito, né? Então o que a gente vai fazer aqui é um reparo mesmo. Eu não sei exatamente a data de fabricação desse videogame, mas a gente tem algumas pistas. Se olhar aqui na parte interna da caixa dele, tanto na parte de cima como na parte de baixo, é visível aqui uma data, mês 10 do ano de 1993. Bom, então isso nos dá uma pista, né, de quando esse aparelho foi fabricado. É provável que essa inscrição aqui ela seja referente à caixa do aparelho, mas como provavelmente a Sega, o fabricante, fazia tudo, né, desde a caixa e a parte eletrônica, então vamos admitir que esse aparelho aqui é muito provável que tenha sido fabricado alguma coisa em torno aí do ano de 1993. É um videogame clássico, podemos dizer assim, né? Um videogame antigo, dos anos 90, e é por isso que eu aceitei aí o desafio de ajudar o meu amigo Luiz Henrique a devolver aí a vida para esse aparelho. Na placa a gente não vê maiores problemas, pelo menos visivelmente, né? Nada que uma boa lavagem com álcool isopropílico e depois secar não vai resolver alguma oxidação que eventualmente possa estar aqui em algum lugar nos componentes. Essa blindagem, como eu disse, veio fora, mas depois eu vou limpar isso daqui e depois de feito o reparo eu vou então remontar o aparelho. Ele tem bastante poeira, né? Ele deve ter ficado guardado muitos anos, e em seguida eu vou comentar o defeito com vocês. Antes de falar do defeito, uma coisa que chama a atenção nesse aparelho, claro, né, um aparelho dos anos 1990, são os números, né? Para nós que estamos hoje, em 2021, acostumados com números relacionados à capacidade de processamento, a velocidade de RAM, de memória RAM, velocidade de RAM de vídeo, né? Aqui a gente vê o seguinte, olha só que interessante. O microprocessador, um MC68000 de 16 bits, a não ser que eu esteja enganado, mas creio que o fabricante na época desse microprocessador era a Motorola. Se não for Motorola,
me ajudem, comentem esse vídeo, porque eu não entendo de videogames, não é a minha especialidade. Como eu disse, eu aceitei esse trabalho porque eletrônica é eletrônica. E a única condição que eu tenho para fazer um trabalho em qualquer aparelho eletrônico é ter o esquema ou o manual de serviço do aparelho. Como o proprietário tinha o esquema dele, que ele conseguiu, acredito que na internet, ele já me enviou. Então, eu parto do pressuposto de que se eu tenho o esquema de um aparelho desses, eu posso fazer análise de circuito e entender como o videogame funciona e chegar no defeito e fazer o reparo. Então é muito provável que a gente vai ter sucesso nesse projeto. Claro que podemos ter surpresas, né? Nós estamos falando de um aparelho que eu não sei se é raro, como eu disse, não entendo de videogames, mas um aparelho dos anos 90, muito provavelmente os colegas técnicos que trabalharam com esses aparelhos nessa época já estão aposentados ou até fora de atividade. Então a gente vê aqui, ó, produzido sob licença da Sega Enterprises Limitada Japão. Então a gente vê que a Sega é uma empresa japonesa e ela autorizou então a Tectoy, que é uma empresa nacional, pelo que dá para ver. Tectoy, indústria brasileira, indústria de brinquedos SA, na verdade, né? Ó, indústria de brinquedos, Manaus, Amazônia, indústria brasileira. Então o que eu imagino é que a Tectoy, uma empresa brasileira, conseguiu a autorização da Sega, empresa japonesa, e fabricou esse videogame aqui no Brasil, né? Até porque eu corri o olho lá na internet e eu vi, pesquisando como a Mega Drive 3, que é o modelo desse aparelho, Mega Drive 3, eu vi variações aqui. Eu vi um pouco diferente esse aparelho aqui. Talvez seja o que foi fabricado no Japão e talvez seja esse aqui o que foi fabricado no Brasil. Perdoem a quantidade de dúvidas que eu coloco nesse vídeo, mas me entendam, eu não sou especialista em videogames. Porém, voltando às características dele, um microprocessador que imagino ser Motorola, então, né, 16 bits. A RAM desse aparelho é 576K. Né? São números estranhos, né, para o nosso mundo atual. Se a gente falar, por exemplo, que um notebook como esse aqui, no mínimo ele tem aí 4 GB de memória RAM, né? Então aqui você vê um K no lado da memória RAM, 576K bits de memória RAM. O vídeo de RAM, a RAM de vídeo dele, a memória de vídeo dele, 512K bits, né? As cores, 512 cores, são 512 mesmo, né? Não são milhares ou milhões de cores como a gente vê hoje, por exemplo, nos televisores resolução 4K. A resolução dele é 256 por 224, então é fácil de você ver aqui que até o celular mais simples hoje em dia tem uma resolução muito superior a isso. 9 canais de áudio, que eu sinceramente não sei o que significa. Quem souber pode comentar. E o som é estéreo. Esse som estéreo, ele é uma coisa interessante, né? Porque nessa época os televisores de tubo de imagem ou de tubo de raios catóticos, os televisores CRT, eles eram em sua imensa maioria mono, mas ele tem uma saída de áudio e vídeo aqui, né? Então essa saída de áudio e vídeo, ela tem um cabo que tem o som estéreo. Então vejam bem, né? Numa época em que os televisores no Brasil praticamente não eram, existiam, claro, televisores estéreo, mas eram televisores extremamente caros, né? Então aqui a gente tem, essas são as características desse videogame. Bom, se eu falei alguma bobagem, me perdoem. Eu tento ser o mais assertivo possível, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: é uma introdução à história desse aparelho que está aqui, o que é uma metodologia aqui do Museu da Eletrônica, falar um pouquinho sobre a história dos aparelhos. Então vamos lá, ele já está ligado na energia. E o defeito, eu vou ligar aqui a nossa TV. Então ele inicializa, ele dá o som do jogo, né? Ele está com um cartucho aqui.
mas a gente não tem imagem na tela. Agora o videogame está ligado e o que a gente vê aqui é som. É o que o proprietário havia relatado. Deixa eu baixar o volume aqui. Então, o videogame tem som, mas não tem imagem. Nada de imagem, a tela fica assim. Aqui tem uma outra indicação que eu encontrei bem interessante da data desse videogame. E esse jogo aqui, ele tá... Eu vou até mostrar para vocês aqui, se eu consigo mostrar. O nome desse jogo é NFL Football 94. Então ele é de 1994 esse jogo. Como a gente achou a data escrita ali 93, né? Mês 10 de 93 na caixa e o videogame e o jogo é de 94, então provavelmente esse videogame foi fabricado em 1994. Bom, deixa eu baixar mais o volume aqui. Qual é a nossa análise aqui então para achar o defeito desse videogame? Como eu comentei antes, qualquer conserto de aparelho eletrônico é possível desde que a gente tenha o diagrama esquemático, o esquema, né, do aparelho. E esse aparelho, como tem o esquema, o proprietário tinha o esquema, ele me forneceu, então é muito provável que a gente vai conseguir localizar o defeito e até corrigir esse defeito, a não ser que a gente tenha algum defeito em algum circuito integrado dedicado, alguma coisa da época, né, fabricado pela própria Sega, que não exista mais. Fora isso, é provável que vamos consertar. Eu vou aproveitar esse trabalho, como a gente vai trabalhar aqui, o que está acontecendo aqui? Eu já analisei o esquema e eu vi que o videogame usa um circuito integrado que gera o vídeo composto que vai para a tela. Então, como nós vamos trabalhar aqui com sinais de vídeo, eu vou aproveitar e vou fazer esse reparo usando o osciloscópio digital, e talvez depois eu também tenho aqui o osciloscópio analógico, vou aproveitar para compartilhar com vocês. Eu trouxe aqui o osciloscópio para ficar mais visível, mais próximo aqui do aparelho. Eu já estou setado aqui nele então 2 volts por divisão de tela, 100 milissegundos de aquisição, e a gente vai trabalhar aqui então usando o osciloscópio. Na verdade, quando você está em bancada, se você acostumar a usar o osciloscópio, usa-se bem menos o multímetro digital. O multímetro digital não se descarta, é claro, porque vai ter muitas situações em que a gente vai trabalhar com tensões mais altas que não são seguras para o osciloscópio. Do mesmo jeito, o multímetro analógico não se descarta, porque tem várias situações em bancada, claro que isso muda de colega para colega. Eu já notei que quem tem mais apego ao multímetro analógico são os técnicos mais antigos, porque logicamente nos anos 70, 80, 90 um multímetro digital era muito caro, então não eram muitos técnicos que podiam ter, né? Eu gosto muito do multímetro analógico, tanto é que na bancada eu mantenho sempre 2, o fantástico AS100D da York e também o Minipa ET3021 que me ajudam muito aqui nos reparos. Um bom multímetro digital que eu recomendo se você gosta de instrumentos de qualidade, né? Eu tenho aí um Minipa, esse ET2082E, que é excepcional. Bom, vamos falar então desse reparo. Como nós temos o esquema, a primeira coisa então que a gente vai analisar em qualquer reparo que a gente for fazer é que nós temos então a fonte, né? A fonte que alimenta o circuito. Então ele tem uma fonte externa. Essa fonte externa, então, nesse caso desse aparelho é uma fonte externa. Eu notei uma variação desse Mega Drive em que ele vem com uma fonte interna, né? Então esse aqui com certeza é o esquema desse modelo que vem com a fonte interna. Mas eu já analisei a eletrônica e eu vi que a eletrônica é igual. Então eu imagino que a Sega tenha fabricado a mesma placa com essa variação de fonte, talvez a Tectoy, que foi o fabricante nacional desse modelo, tenha optado por colocar a fonte externa.
Então a gente nota aqui que ele tem uma fonte relativamente simples, né? Ele usa uma fonte linear, um transformador de força que rebaixa da tensão da rede pública para a tensão mais baixa alternada, que é retificada simplesmente por um diodo e filtrada por capacitores, e entra num regulador tipo 7805. A tensão de trabalho do aparelho ela é toda 5 volts, a partir desse regulador. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é, nós vamos aferir essa tensão na saída do regulador, para ver se a gente tem então esses 5 volts, e eu vou aproveitar o osciloscópio para mostrar a forma de onda disso para vocês também. Né? Então vamos lá, o regulador está aqui, esse carinha aqui, e vamos medir aqui a tensão que a gente tem. Bom, eu acho que eu vou fazer aqui uma coisa diferente agora, eu vou aproximar mais o vídeo, para compartilhar esse momento aqui da manutenção com vocês, né? A gente não precisa ter uma visão da bancada nesse momento. A gente tem que ter a visão do conserto, propriamente dito. Aí então eu acho que melhorou para vocês. O videogame continua ligado. Ó. Beleza? Vou deixar a musiquinha dele de fundo aqui. O pessoal que é apaixonado por videogame deve ficar emocionado de ouvir essa musiquinha aqui, né? O pessoal da antiga que jogava com esse aparelho quando era jovem. Então, vamos deixar a música no fundo. O que a gente vai fazer aqui então? A gente tem um regulador, que inclusive ele amorna, né? Porque ele tem... ele é responsável por alimentar todo o circuito. Vamos medir então primeiro aqui a tensão nesse regulador. Então, olha lá, 2 volts por divisão, a gente tem então uma tensão ali 4,82 volts, né? Uma tensão RMS, e está dentro do limite aceitável, né? Se eu mudar aqui para 5 volts por divisão, ó, então eu tenho uma divisão, 5 volts ali, está ali o nosso sinal, ok? Bom, beleza? Vamos lá então, qual é a análise que a gente vai fazer? Análise importante que a gente vai fazer em cima desse circuito. Primeira coisa, uma visão geral do aparelho. Nós temos aqui, digamos assim, o coração, né, do videogame, é o microprocessador. É esse cara aqui, que como eu comentei antes, acredito ser um microprocessador fabricado pela Motorola na época, né, como está descrito ali. Então o microprocessador é que faz a imensa maioria das funções do videogame, e o que nos interessa é entendermos aqui como que o videogame gera o áudio e o vídeo. Uma das alternativas de linha de pensamento é o seguinte, que tem um circuito integrado que gera o áudio e o vídeo ao mesmo tempo. Mas neste modelo de videogame não foi assim. Por quê? Talvez por causa da tecnologia da época e também porque ele é estéreo. Então, o áudio nós vemos sendo criado aqui no IC9 e no IC10. São 2 circuitos integrados, esses 2 carinhas aqui, ó. Esse aqui, esse e esse. Aqui tá os 2 circuitos integrados de áudio, esses 2 pequenininhos. Inclusive, se eu encostar aqui, ó, na entrada dele, ó, eu tenho sinal lá no áudio da TV. Então, está aí. Mas aqui a gente não mexe porque o videogame tem áudio normal. Então, o que nós temos que fazer? Localizar o circuito integrado que faz o vídeo. E é esse cara aqui, ó. É o nosso IC11. Graças ao diagrama, a gente pode localizar, inclusive, a saída de vídeo aqui, que vai em direção, a saída de vídeo composto, né? Que vai em direção à entrada de áudio de vídeo da TV. Eu quero aproveitar e ressaltar mais uma vez com essa análise a importância dos esquemas. Tá? Então, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar para vocês que um técnico em eletrônica que não sabe ler esquemas ou diagramas não é um técnico. Pode ser alguém que sabe trocar peças, sabe trocar placas, mas o técnico, na sua essência, o técnico de verdade, ele tem que saber ler o esquema. Eu tenho outros vídeos aí no canal, eu vou deixar na descrição para vocês, onde eu falo da importância dos esquemas, né? Ou dos diagramas esquemáticos, ou diagramas elétricos, ou esquemas elétricos dos aparelhos.
Se não fosse esse esquema, o conserto desse videogame provavelmente seria impossível. Graças ao esquema eu consigo analisar onde o sinal de vídeo composto é gerado e eu vou atrás do defeito. Bom, então, já disse então, IC11 é que gera, é um integrado MB3514 ou então CX1149, não está bem legível aqui, mas dá para ver. Graças a isso eu consigo ver que o sinal de vídeo composto ele sai no pino 20 do CI, é um CI de 28 pinos, né? Ele tem 14 pinos de cada lado. E no pino 20 ele gera o sinal de vídeo. Esse sinal de vídeo ele sai, passa por um resistor, pelo R49, passa por um capacitor eletrolítico de 220 micros, CE12, e aí vai e passa por um outro resistor, e então é injetado lá no cabo que vai direto na entrada de vídeo do televisor. O que nós temos que fazer então? Primeira coisa, vamos ver se esse circuito integrado aqui está sendo alimentado, logicamente. Por onde que vem a alimentação dele? Vem a linha VCC que sai lá do regulador, passa por um capacitor de 2,2K que vai rebaixar essa tensão e é injetado então aqui no pino 10 do circuito integrado. Vamos ver o que a gente tem no pino 10 então. Então vamos lá, 14, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pino 10 aqui, está lá. Então nós temos aqui, ó, a gente está 5 volts por divisão. Aqui está o sinal dessa tensão que está sendo aplicada. Eu vou baixar aqui, vou colocar 2 volts por divisão para ficar mais visível para vocês. Aqui, ó. Vou baixar aqui. Então tá lá. Qual a tensão que temos aqui? 4,0607 volts RMS, o máximo 4,4. Essa é a tensão que está sendo rebaixada ao passar pelo resistor. Então a gente vê que o circuito integrado está sendo alimentado. Inclusive ele está amornando. Eu acho, não tenho certeza, que não é normal esse circuito integrado aqui esquentar, ele está ficando morno. Então, mas tudo bem, vamos lá, ele está sendo alimentado. O que a gente precisa ver agora? Graças ao osciloscópio isso é possível. A gente precisa ver esse sinal de vídeo composto que tem no pino 20 aqui, que vai em direção à entrada de vídeo da TV. Ó, é bem visível, eu até pintei a caneta para ficar mais fácil. Vamos lá? Vamos ver o que a gente encontra no pino 20 dele. Então, pino 1, pino 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui o pino 20. Ó, o que nós temos aí então no pino 20? 2 volts por divisão, nós temos aqui uma tensão aproximada de 2 volts. Vou aqui, vou baixar um pouquinho, vou botar 1 volt por divisão. Nós temos um sinal aí. Um sinal que nós vamos ter que ver se esse é o sinal de vídeo que está sendo gerado. Uma frequência de 9 kHz e um sinal aí. Bom, num primeiro momento, vamos dividir o tempo aqui para a gente ver melhor. Tá, esse é o sinal. Ok. Vamos fazer uma coisa agora aqui, vamos dar um reset. Bom, aparentemente esse sinal não é o sinal de vídeo que se espera. Parece que não. Bom, eu tenho dois indicativos aqui. Um sinal que mais parece uma harmônica ou uma interferência, não parece ser o sinal de vídeo que está sendo gerado ou que deveria ser gerado pelo circuito integrado. E o fato do circuito integrado estar amornando. Bom, então é o seguinte, para a gente não ficar tateando no escuro aqui sem saber, sem ter uma linha de ação, e como o trabalho de geração do vídeo composto é feito nesse integrado, nós vamos então ter que substituir ele. Aí começa uma nova luta aqui, né? Começa agora a gente achar esse circuito integrado. E em 2021,
comprar circuitos integrados pelo Mercado Livre é um risco, é um problema. Eu acho pouco provável que se encontre no Mercado Livre circuitos integrados originais. Tem uma imensidão de coisas falsas sendo vendidas por aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que parar esse vídeo por aqui e vou atrás do circuito integrado. Eu tenho uma forma bastante legal de localizar ainda componentes originais, que são os amigos que estão próximos da Rua Santa Efigênia em São Paulo. Eu vou contatar alguns amigos e vou tentar conseguir um integrado. Então, M de Maria, B de bola 3514, que é esse carinha aqui, esse SMD que faz aí o sinal de vídeo composto da TV, né? Não sei quando que eu vou conseguir terminar esse vídeo, mas é isso que eu tenho que fazer. Eu vou substituir esse integrado aqui, vou fazer isso junto em vídeo com vocês e aí a gente vai ver o resultado. Beleza? Volto logo. Bom, agora que o CI chegou, tá aqui o carinha. Espero que seja o original, né? Tomara que seja. Pelo menos foi comprado numa loja antiga. Bom, o trabalho então vai ser substituir esse circuito integrado. Não é uma coisa muito usual ou uma coisa muito frequente, ou melhor dizendo, não é uma coisa muito frequente aqui no Museu da Eletrônica mexer com circuitos integrados SMD. Mas como nós estamos falando aí de um aparelho clássico, né, dos anos 90, então vamos lá. Como que eu vou fazer a remoção? Antes disso, esqueci de comentar, eu já tive situações de aparelhos eletrônicos que eu ressoldei circuitos integrados SMD e o defeito foi corrigido. Era não solda fria, porque não existe solda fria em circuito SMD. Era uma solda mal feita, ou melhor, mal feita não, com mau contato, né? Assim fica melhor, se expressar melhor assim. Uma solda com mau contato. Então eu refiz a solda desse integrado aqui também, pensando que poderia ser isso, né? Mas o vídeo não voltou. Então realmente o que nos resta aqui é substituir o circuito integrado pelo circuito integrado que está aqui, o carinha, né? Vamos lá então. Primeira coisa eu vou remover. Como é que eu vou remover isso? Eu vou usar malha de soldadora, tá aqui ela, ó. Eu uso essa Solden modelo SE183, mas tem muitas aí no mercado, né? E tem relatos de colegas que às vezes não tem a malha disponível, pegam um cabo aí coaxial, tiram a malha do cabo e ele faz o mesmo trabalho. Beleza? O que nós vamos usar para isso então? Malha de soldadora. Depois de remover a malha, com a malha aqui, né? Então a gente vai fazer uma limpeza com álcool isopropílico, com cotonete e fazer a ressoldagem do circuito integrado novo. O ideal para esse trabalho é um soldador com ponta tipo fenda, mas eu infelizmente não tenho, vou ter que improvisar com o que eu tenho, né? É um soldador normal. Vamos lá então, o que eu vou fazer aqui para a gente remover. A primeira coisa, eu vou aplicar aqui um pouco de fluxo de solda. Eu infelizmente não tenho disponível aqui o fluxo pastoso, que seria o ideal aqui para esse trabalho. Então eu vou trabalhar com o fluxo mesmo, ou a pasta que eu tenho aqui, né? O ideal seria fluxo, eu não tenho, vou trabalhar com a pasta de solda mesmo. Também é da marca Implastec a que eu uso aqui. Então, usando o soldador, eu vou... Infelizmente esse trabalho ele é um pouco chato, porque ele solta um cheiro ruim no ambiente. Eu vou aproveitar que a gente tá todo mundo usando máscara, né? E vou usar uma máscara aqui para mim não respirar esse gás que a pasta de soldar solta aqui. Então aqui já apliquei a pasta, né? Ela está ali. E agora com a malha de soldadora, a gente vai então fazer esse trabalho aqui. É relativamente simples, né? Encosta aqui a malha no circuito integrado que a gente precisa remover. Esquenta. E a malha vai
absorver aí aquela solda, né, que tá ali no circuito. Olha só. Legal, né? Fica limpinho. E a solda fica aqui na malha, ó. Processo simples. Vou fazer isso dos dois lados. Como eu disse, o ideal não é esse soldador aqui. O ideal é o soldador tipo fenda, porque daí você consegue trabalhar numa posição melhor. Aqui está sendo possível porque não tem muitos componentes ao redor desse circuito integrado. Se a gente tivesse uma situação em que tivesse muitos componentes próximos aqui, né, seria um problema. Porque daí você corre o risco de, ao aquecer aqui, você acabar tirando outros componentes. E isso não pode acontecer, né? Agora que eu já removi bem aqui a solda usando a malha, né? Olha como é que a malha ficou. Toda a solda que tá lá na placa vem pra malha, ó. Ela absorve, né? Então, beleza. O integrado já tá solto. Então agora a gente pode tirar o carinha daqui. Ó. Tá aí ele. Ele fica grudento, né? Por causa da pasta de solda, ó. Bom, vamos lá então. Agora, como isso aqui ficou sujo, né? Isso aqui ficou, ó, cheio de pasta. A pasta não é o ideal para isso, né? Seria melhor o fluxo. Então a gente vai agora para limpeza aqui. Vamos limpar essa placa antes de colocar o integrado novo. Esse carinha aqui fica aqui do lado. Então agora álcool isopropílico e cotonete. E vamos limpar isso aqui. Um pouquinho de álcool, não precisa muito. Ó. O álcool tira com bastante facilidade. Ok. Agora, integrado novo. Tá aqui ele. É o mesmo, né? Ó. MB 3514. Encosta aqui. Tem que ter bastante cuidado nisso aqui para não soldar invertido, né? Ele tem a pinagem e você tem que seguir a pinagem original dele, né? Se você soldar invertido aqui, você vai ter um problemão. Trabalho duplo, né? Depois para tirar e recolocar. E cada vez que você esquenta as trilhas, você está sujeito a romper uma trilha. Então isso é problema, né? Vamos ao teste agora, depois de trocar o circuito integrado. Aqui está o circuito original. O novo já está, então, aqui na placa. E vamos ligar, vamos ver o que vai acontecer agora. TV já no áudio e vídeo, volume ok, tudo pronto. Opa, está aí. A primeira mensagem que vem é que o produto é licenciado da Sega para a Tectoy, né? Tá aí, National Football Players 93 aqui. Vamos ver agora, eu vou aproveitar que tá o osciloscópio ainda aqui. Vamos ver como é que vai ficar o sinal agora aqui do nosso vídeo composto, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou testar o sinal na saída de vídeo do integrado. Então vamos lá. Aí, então esse aí é o nosso sinal, ó. Nosso sinal de vídeo composto. Eu coloquei aqui 500 mV por divisão para ficar mais
inteligível, né? Para a gente poder ver melhor o sinal de vídeo que está indo lá para a tela. E agora a gente tem aí 8, ou melhor, a gente tem agora aí 1,85 volts, frequência 14 kHz. Tá aí o sinal. Bom, eu tenho um joystick aqui, mas eu não sei jogar. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Gets the block. Look out. Takes it outside. Brought down at the 21-yard line. Second down and 8. A gain of 2 yards on the play. With 4 minutes 45 seconds on the clock. Acho que eu dei um start aqui. Vamos ver. ...1993 é a data que aparece aí. Isso aí. Falei 95, mas é 93. Não tenho a menor ideia de como é que mexe nisso aqui. Ah, tá. Agora sim. Jogadores. Computador versus computador. Então vamos ver como é que altera isso aqui. Ah, tá. Aqui. Um jogador versus a CPU. Imagino que deve ser isso. Start. Welcome to the game between the San Francisco 49ers and the Kansas City Chiefs. Essa aqui são as blindagens da placa. Lá está a placa, né? Como é que isso aqui funciona? Essas blindagens, uma vai por cima, aqui. E a outra vai por baixo. Só que elas não estão mais bonitas como elas eram quando eram novas, né? Ó, aqui a cor original, cromado, né? Aqui já sofreu efeito dos anos de oxidação, enfim. Eu vou fazer uma experiência aqui. Eu vou ver como é que isso aqui reage com tinta cromo, para ver se a gente tem um bom resultado. Se a gente tiver um bom resultado, eu vou pintar isso aqui para ficar mais bonito do que está aqui. Bom, esse é o resultado, então. Apliquei então a pintura com tinta cromo e as peças então voltaram a ter aquela aparência original do aparelho, de quando o videogame era novo. Agora eu vou montar ele aqui. As partes plásticas estão lá na marcenaria sendo lavadas e na sequência eu monto o aparelho e vamos fazer o teste final então aí na TV, ver como é que ele ficou. Esse aqui é o conector da fonte e essa aqui é a fonte, que não é a fonte original, mas funciona no videogame. Então eu vou dar uma melhorada aqui. Esse conector aqui não tá legal assim, e essa fonte tá feia com essa fita durex aqui. Essa fonte aqui não tá legal. Eu abri ela porque tinha sido colocado uma fita durex aqui. Os parafusos não estão fixando mais. E olha o jeito que tá isso aqui. Provavelmente esse capacitor aqui é antigo, talvez até tá esgotado. Então vamos dar uma melhorada nisso aqui, já que a gente está mexendo. E a filtragem aqui é importante, né? Porque se você não tem uma boa filtragem, vai passar ripple lá para dentro do equipamento e a gente vai ter talvez algum tipo de interferência aí no videogame. Então vamos melhorar isso aqui. Bom, agora sim, está pronto. Já montado na caixa, tudo certinho. A caixa também ganhou uma lavagem e uma revitalização, porque ela estava muito feia, né, envelhecida. Então a gente passou um revitalizador aqui para o plástico ficar mais bonito, né? Ficou com uma aparência bem melhor. A fonte também estava feia, tinha uma fita durex aqui, então eu consertei aqui, né? Os parafusos aqui estavam quebrados, eu consertei dentro e agora ela está firmando então.
Também foi passado um revitalizador tanto na caixa da fonte como no cabo. O plug aqui que estava muito feio, né? Também, ó, ficou legal agora. Deixa ligado aqui. Isso, beleza. E já tá ligado na TV. E agora eu vou colocar aqui na energia. E então vamos a um teste final e o encerramento desse vídeo. Vou colocar o celular no suporte aqui para ficar mais legal. NFL Football 94. Welcome to the game between the San Francisco 49ers and the Kansas City Chiefs. It's a beautiful day here in Kansas City. The kicking team comes on. The 49ers set to receive. The kick is on its way. And gets it at the 3. He's hit as he gets to that 19. No score. San Francisco will start 1st and 10 at the 19-yard line. Turns on the speed. Look out. Up the middle. He's hit as he gets to the 20. With 4 minutes 47 seconds remaining in the first quarter. The score is San Francisco 0, Kansas City 0. Man in motion. Turned on the speed. Look out. Up the middle. Down at the 25-yard line. It's 3rd down and 5.